tarde, meu povo! Começando o nosso Band Mulher nessa terça-feira. Que coisa boa, né? Ó, já faz o seguinte, você que chegou agora, minha filha, você já segue a gente no Instagram? @bandmulher_CE. Segue, acompanha por lá também. Manda sua sugestão que a gente tá aceitando, viu, minha filha? De vez em quando a pobre da Lígia falta surtar, minha filha, arrancando os cabelos, tentando... Pauta! Você sabe o que é pauta, meu amor? São os assuntos que a gente debate aqui. Aí, se você tem uma empreendedora maravilhosa aí no seu bairro, né? É a melhor, que faz a melhor unha, que faz o melhor mungunzá, o melhor vatapá, seja lá o que for, você manda pra gente contar também a história dessa empreendedora, a sua própria história, tá bom? Hoje, que é dia 26 de agosto, vocês sabem que dia é hoje? Dia Internacional da Igualdade Feminina. Isso mesmo, uma data, né, que celebra as conquistas das mulheres e alerta, claro, para a necessidade da gente continuar lutando, né, contra a desigualdade de gênero em diversas áreas da sociedade, como salário, poder social e proteção contra a violência. E no programa de hoje a gente vai falar sobre climatério. Ixi, tem muita gente que ainda nem sabe o que é, né? Tem gente que já está passando, tem gente que vai passar em breve, tem gente que já passou e sabe muito bem sobre aí os sintomas que a gente vai estar falando por aqui, né? Essa que é uma fase de transição na vida da mulher entre o período reprodutivo e o fim dele, né? A gente vai falar também sobre aqueles casos em que algumas mulheres aparentemente estão felizes, satisfeitas nas suas carreiras, mas de fato o que acontece quando existe aí uma transição dessa carreira. Você já viu? Aquela pessoa passou a vida fazendo determinada coisa e de repente ela muda, porque na verdade o sonho era outro, o desejo era outro e elas conseguem fazer essa transição também, né? Você tá pronta para sair do confortável, para seguir o que é verdadeiro, o que é de verdade, o que te faz feliz de verdade? Já já a gente vai refletir um pouco mais sobre isso, tá? Vamos começar então o nosso programa? Vamos! Porque agora a gente vai contar a história da empreendedora Tati, que começou de forma bem simples e hoje faz um sucesso danado com as suas flores. A gente vai saber como e por que ela resolveu empreender. A Glenda Rosa vai contar essa história, olha só. No mundo real, ser mãe e empreendedora é como cuidar de dois jardins ao mesmo tempo. Um feito de raízes e afeto, o outro de sonhos e metas. Milhares de mulheres acordam cedo, dormem tarde e ainda encontram forças para fazer tudo florescer. E uma dessas mulheres guerreiras é a Tatiana. E ela está aqui comigo agora. Tati, eu quero saber como foi que surgiu essa ideia de fazer esse empreendimento? Você, enquanto mãe, né? Como é que está sendo esse desafio? Na verdade, tudo começou pelo incentivo. Há 18 anos eu já trabalho com flores, sou apaixonada por esse universo. E toda a ideia surgiu realmente de um negócio que a gente abriu que não tinha nada a ver com o segmento, que daí, então, acabou surgindo uma barraquinha, que a gente era no início uma barraca de flores mesmo. E desde então a gente só veio crescendo e tentando cada vez mais espalhar a missão de levar amor para todo mundo com o nosso capricho, nossa dedicação. O primeiro negócio floresceu no bairro Conjunto Ceará. Hoje, a vitrine é na movimentada Avenida Pontes Vieira, onde flores, presentes e histórias se encontram todos os dias. Quando você realmente se empenha com amor, com dedicação, nenhum sonho, o resultado, ele acontece mesmo, assim. Como você viu, a gente saiu de uma barraca para uma loja. Claro que com muito desafio, com muita dificuldade, mas graças a Deus a gente está aqui. Graças aos nossos clientes e a todo o nosso trabalho, que a gente sempre teve um compromisso, um carinho muito grande. Eu sou muito feliz em trabalhar com um produto que realmente transforma e que leva assim, uma energia gigante, transformadora, porque homens, mulheres, filhos, todos que se atentem a esse gesto, porque às vezes tudo que a gente precisa é simplesmente de uma rosa, de uma flor. Mãe de 3 filhos, Tatiana encontra neles sua maior inspiração. Apesar de todo o desafio, a gente consegue, com a vontade gigante de continuar,
a gente consegue driblar, né? Mas é muito difícil mesmo. São filhos, marido, uma vida pessoal que tudo a gente abre mão para se dedicar a um sonho, que realmente é muito, realmente tem que querer bastante, né? Para poder conseguir. Porque tem dias que a gente chega a acreditar que nada é possível e que nada vai dar certo. Mas aí a gente levanta mais forte e continua, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. De arranjo em arranjo, ela constrói mais que um negócio e já sonha em espalhar o seu trabalho para outras cidades do Ceará. Com certeza, poder ter um espaço mais adequado, uma câmara fria, né? É alcançar uma estrutura que a gente possa atender melhor o nosso cliente, levar a loja se multiplicar, porque a gente tem uma distância para atender alguns outros clientes. Então, eu acho que o meu sonho é deixar a loja ainda melhor. Hoje, ela cultiva memórias, emoções e a certeza de que quando se tem coragem e propósito, tudo pode florescer. Se dediquem, não desistam, realmente dê o seu melhor e sigam por cima de tudo, porque não é fácil. Vai vir, como eu disse, vai vir grandes tempestades, mas acreditem e se apeguem. Eu, pelo menos, tenho a motivação dos meus filhos, que são a minha razão de tudo, e claro, também, de poder ter uma vida melhor, né? Mas que, com certeza, independente de qualquer coisa, sigam acreditando que Deus é maravilhoso e que vocês conseguem sim. Muito legal, né? A gente sempre mostra aí esses casos, essas histórias dessas mulheres. A gente sabe que isso acontece demais. É a mulher que, de repente, começa a empreender porque não tem com quem deixar os filhos, mas precisa também trabalhar. Então, para ela conseguir se dividir nessa rotina de casa, filhos, né, a família e o trabalho, né, a fonte de renda, hoje a mulher é uma forte fonte de renda dentro dos seus lares. E aí elas acabam indo buscar essas alternativas, né, tendo ideias diferentes, vou fazer isso aqui. E aí a gente traz a Tati com essa ideia aí do presentear, que é sempre muito bem-vindo, né? De uma forma ali mais carinhosa, mais afetiva e que deu super certo, né? Fica a inspiração para vocês de casa. E agora, gente, como você já sabe, né? O nosso corpo, ele passa por muitas mudanças, né? E aí, nesse meio tempo, né? Começam aí anos, a gente passa pelo período de menstruação, a gente passa aí por um período antes da menopausa, que é tão temida, na verdade, por muita gente. A gente vai dar uma olhada agora no depoimento de uma influenciadora, Paula Chirato, que destacou aí algumas mudanças, né, no corpo e fala também do tratamento que ela teve que fazer, inclusive com o tal do climatério, como que a gente diz, antecipado, né, antes da hora, precoce. A gente vai falar um pouquinho para vocês, olha só. É um daqueles assuntos que quase ninguém fala, mas que praticamente todas nós vamos viver. Quando eu compartilhei isso nos stories, inclusive o tratamento que eu comecei a fazer, mais de 300 mulheres me mandaram mensagem dizendo que estavam passando pela mesma coisa. E por isso, gente, eu resolvi trazer esse papo pra cá. Porque existe um silêncio quando o assunto é o climatério. É como se a gente fosse aos poucos deixando de ser fértil, né? E tivesse que lidar com isso sozinha. Mas esse processo, ele começa anos antes da menopausa. E acho que entender o que está acontecendo com o nosso corpo faz toda a diferença, porque não é só sobre ciclos. É sobre libido, sobre sono, sobre disposição, sobre humor. No meu caso, o que eu comecei a sentir, o meu ciclo menstrual, que sempre foi muito regular, começou a atrasar alguns dias. O meu fluxo, que sempre foi longo, começou a diminuir. E eu percebi, assim, que eu tava diferente, sabe? Eu tava muito irritada, parecia uma TPM eterna. Tava mais cansada, a libido caiu. E eu sempre fui uma pessoa muito atenta ao meu corpo. Então, eu mandei uma mensagem pra minha médica, ela é ginecologista e nutróloga. Eu falei, Ju, tem alguma coisa diferente com o meu corpo. Aí ela pediu uma bateria de exames e quando veio o resultado, até ela assustou, porque os meus hormônios já estavam diferentes, assim, tipo, todos. Ou seja, o meu corpo ele começou a passar por essa transição pro climatério antes do esperado, que seria por volta dos 48 anos.
E ela me explicou que essa é uma das fases mais difíceis, porque o nosso corpo ele fica numa montanha-russa mesmo. Os hormônios tem hora que estão normais, tem hora que eles estão todos desregulados. Então, uma hora você tá bem, uma hora você não tá, né? E assim, péssimo, a gente fica louca, né? Eu prezo muito pela qualidade de vida, então eu já queria e poderia começar um tratamento. Aí ela me apresentou várias opções de terapia hormonal e juntas a gente escolheu o que fazia mais sentido pro meu estilo de vida, que foi o óvulo de gestrinona. Eu até trouxe aqui pra mostrar pra vocês, ele vem assim, olha, cada óvulo vem embalado num pacotinho e ele fica na geladeira. Eu uso 3 vezes por semana, é super simples, né? Não é invasivo. E se eu não me adaptar, eu posso interromper a qualquer momento, o que eu achei ótimo. Então, o intuito dele é ajudar na disposição, na manutenção da massa muscular, na libido, né? No ciclo, trazer mais estabilidade emocional, oremos. Então, pra mim, no momento, foi a escolha ideal, mas isso varia muito de mulher pra mulher, tá? Então, se você tá sentindo, assim, também mudanças no seu corpo, não sabe direito o que tá acontecendo, conversa com a sua médica. E mais do que isso, saiba que você não tá sozinha. Esse é um caminho que todas nós vamos percorrer em algum momento. E acho que quando a gente conversa sobre isso com mais naturalidade, mais leve ele fica, né? Conta aqui nos comentários se você tá passando por isso também. A gente pode trocar figurinhas aqui, abrir esse espaço com informação, com acolhimento e sem vergonha. Muito bem, é isso mesmo. Então corre para sua médica para você conversar mais sobre isso, que é o que a gente vai fazer agora. Quero convidar aqui a nossa ginecologista, a doutora Karine Azim. Pode vir. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. De Boa tarde, nada. pessoal. Um tema importante, como a gente viu aí, né, a influenciadora falando, é um caminho que todas nós vamos percorrer, né? Não tem Tomara, como... né? Tomara, exatamente, Isso. né? A gente tem tanto medo das fases, mas se a gente tá aí passando de uma fase para outra, é porque a gente continua aqui, né? Continuamos vivas. Isso. Então, é importante, Fernanda, a gente falar que esse período dessa transição, do climatério, da menopausa, que é um marco na nossa vida, que é a data da última menstruação, tomara que todas nós, né, a gente tenha a oportunidade de passar por esse período. É um período que, por muito tempo, ainda temos tabus em relação a ele. É importante a gente frisar que é o fim da idade reprodutiva, mas que não é o fim da nossa vida. Pelo contrário, né? Daqui a pouco a gente vai ver o número de mulheres que estão se reinventando, se recriando justamente nessa fase. Mas é um momento muito importante para a gente falar. De fato, a menopausa vai depender da etnia, né, de onde essa mulher nasceu, mas em média ela acontece, a data da última menstruação ali por volta de 50 anos, mas o mais importante talvez seja esse período de transição, que ocorre tanto antes dessa data quanto depois dessa data, e esse período de transição, que é ali próximo da menopausa, a gente chama de climatério. O mais comum, então, é que seja esse climatério, ele comece por volta de 45 anos, né? Então, são vários sintomas. Por isso que é muito importante cada uma de nós conhecer o corpo. A gente tem um grande problema hoje em dia que, por conta de tantos mitos, né, que a gente vive em relação a esse tema, também se fala muita coisa, a gente dá espaço nas redes sociais, que é super importante, para as mulheres se manifestarem, para ter um senso de pertencimento, de comunidade, né, de acolhimento, mas também a gente tem que ter muita cautela, porque também muita informação não está sendo passada da forma correta ou com a melhor evidência científica que nós temos atualmente, mundialmente. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao que a gente vê na rede social e ir procurar o seu médico, a sua médica de confiança, para realmente ver se aquilo faz sentido ou não. Mas esse período, ele é um período, como eu falei, marcado pelo final da idade reprodutiva, que principalmente traz alterações no período menstrual, ou um encurtamento do ciclo, ou um prolongamento do ciclo, mas também tem outros sintomas associados, né? Essa mulher costuma apresentar alterações, instabilidade do humor, uma irritabilidade, ou então indo mais assim para um choro fácil, para um humor mais depressivo. Além disso, ela pode ter sintomas que a gente diz que são sintomas musculares, sintomas nas articulações, uma dor no corpo, uma dor nas articulações, principalmente essas pequenininhas das mãos, dos dedos. Ela também pode ter alteração no sono, então é aquela mulher que já
parece que não dormiu o suficiente ou que acorda várias vezes à noite. E aí, com isso, ela também piora essa questão do humor do outro dia. Se você não dorme bem, você não tem como ter um bom humor. Algumas mulheres também experimentam alterações na sexualidade. Então, ressecamento vaginal, a diminuição do desejo sexual, mas também aqueles sintomas que geralmente a gente associa com a menopausa, que são os fogachos, que são aqueles calores, geralmente muito súbitos, de uma forma assim, da mama para cima, para a cabeça. É uma coisa muito rápida, mas geralmente vem acompanhado de uma sensação de morte iminente, de um desconforto. Algumas mulheres têm esses calores noturnos, que a gente chama, fazendo ainda mais com que elas não tenham um sono reparador. Lembrando, gente, que a maioria, 70% das mulheres que vai passar pelo climatério, ela sofre desses fogachos, mas nem todas, né? Então, às vezes, você diz assim, não, opa, eu não tenho, que bom, peraí, não, talvez não seja tão bom, porque hoje a gente sabe que a entrada da o pós-menopausa, né? Esse período do climatério, com a queda dos hormônios femininos, a gente tem algum aumento de algumas doenças. Então, o olhar não é só para uma questão do sistema reprodutor feminino, mas é um olhar pensando em prevenir doenças crônicas. Então, essa mulher, ela começa a aumentar o risco de ter hipertensão, diabetes, aumento do colesterol, do triglicerídeos, ou seja, aumento do risco que a gente chama cardiovascular. Então, a gente tem que ter um olhar atento para essa questão. Também é uma idade que aumenta a incidência dos casos de cânceres, né? Principalmente na mulher, o câncer de mama e o câncer de intestino. Então, a gente vai ter que ter um olhar também cuidadoso para isso. Como é que nós vamos fazer esse rastreamento, esse diagnóstico precoce? Essa mulher também, ela começa a ter essas alterações no humor, que pode prejudicar no trabalho, nas relações profissionais, nas relações pessoais. Existem alguns estudos muito interessantes que falam do aumento do número de separações nessa faixa etária, ou então de mudança de emprego, de questionamentos, né? Então, aquela fase que a mulher se questiona. O que é que eu fiz até aqui, para onde eu vou a partir de agora? Então, de fato, a gente precisa de um suporte emocional, de um suporte, a gente converse mais entre as amigas. Muito provavelmente, a maioria de nós, a gente não tem contraindicação a fazer reposição hormonal de uma forma correta, com uma dosagem pequena, adequada. A gente não tem contraindicação. Então, a maioria de nós tem como passar por essa fase de uma forma tranquila, visando a melhor qualidade de vida, mas também a prevenção de doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, a perda muscular e a perda óssea, né? Então, é importante a gente sempre estar nesses meios divulgando estudos sérios, tratamentos sérios e, de fato, o que a gente passa, mas de uma forma correta, para que tire os tabus e os medos em relação a esse período. E aí, a doutora estava citando, né, isso, porque às vezes a gente comemora realmente. Ai, não, eu passei e não senti nada disso, né? Mas os sinais, eles são importantes até para ligar ali o alerta, né, de que mudou. E essa coisa do se conhecer, porque tem mulheres que realmente não percebem as coisas acontecendo no corpo, né, as alterações, e isso passa ali desapercebido, né? Então, é importante que tudo que você esteja sentindo fora do seu padrão, seja falado. Porque pode ser que seja, se você está nessa faixa etária, e pode ser que seja por isso, pelo climatério, pode. Mas também o nosso estilo de vida atual, a gente vive muito cansado. Então, será que também não tem que ser afastado isso? Será que esse cansaço não é responsável pela baixa libido, por essa indisposição? Em relação ao vídeo que foi passado, de fato, o mais comum é que a gente entre, né, nesse período a partir de 45 anos. Mas a partir de 40 já é considerado, que a gente diz que é fisiológico, ou seja, já pode ocorrer, mas a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para a mulher abaixo de 40 anos, principalmente porque é aquele auge dos hormônios femininos. Então, essa mulher abaixo de 40 anos, ela tem que ter um tratamento diferenciado, pensando então na proteção cardiovascular, na proteção óssea, evitando a osteoporose, principalmente nessa abaixo de 40 anos. Abaixo de 45 anos também, a gente muito provavelmente vai precisar de uma dose hormonal um pouquinho mais alta nessa terapia de reposição hormonal. Então, assim, a gente tem que ter um olhar amplo para essa mulher,
tirar esses tabus que muitas de nós têm medo de fazer reposição hormonal. A gente vem aqui de uma geração das nossas mães, das nossas avós, que não tiveram oportunidade de fazer reposição hormonal por vários erros na medicina, muito provavelmente que não tinham olhar para as mulheres, né? Então, hoje a gente já tem estudos que embasam essa reposição hormonal de forma segura, sem aumentar o nosso risco para cânceres, de uma forma geral, mas principalmente o câncer de mama, que a gente nota que é o maior medo de nós mulheres em fazer a reposição hormonal. Então, a mensagem que a gente tem que deixar aqui é que não precisa ser sofrido, né? Esse período de transição ele não precisa ser sofrido, que tem apoio, que tem medicação, mas também terapias não medicamentosas que não deixam de ser importantes, quanto o apoio psicológico, a atividade física, uma alimentação adequada, mas que tem como passar de uma forma muito tranquila, de forma que a gente mantenha a sua qualidade de vida e também evite essas doenças crônicas ou diminua, pelo menos, o risco dessas doenças crônicas. Eu acho que essa questão da reposição hormonal é uma das grandes dúvidas das mulheres, né? Preciso, não preciso fazer? A doutora estava explicando aqui que tem mulheres que vão fazer ali numa dosagem X, outras que vão ter que fazer numa Y. E por isso a gente fala dessa questão, porque nós somos muito acostumados à automedicação. Sim. Né? Então a gente é acostumada, não vou ali na farmácia, que a minha amiga disse que toma um negócio que é ali na... E a gente vai, e às vezes isso que pode trazer outros problemas, não é isso, doutor? Então é um olhar individualizado para cada mulher. Isso, é um olhar individualizado. A primeira coisa é, essa mulher, o que ela sente é pela menopausa, é por esse déficit hormonal? Então, A segunda pergunta é, essa mulher, ela pode receber hormônio, ela pode fazer reposição hormonal? Aí a gente vai excluir aquelas que não podem, né? Quem não pode, por exemplo, mulheres que já tiveram câncer de mama. Então, até hoje, o que a gente tem no mercado disponível mundialmente, mulheres que tiveram já histórico pessoal, não na mãe, não na irmã, mas pessoal de câncer de mama, essas mulheres não podem fazer reposição hormonal, mas isso não significa também que vai passar por esse período do climatério de forma sofrida. A gente tem o que fazer para ajudar com medicações não hormonais. Então, a segunda pergunta, essa mulher pode ou ela não pode receber reposição hormonal? Ela podendo, qual vai ser a melhor escolha para essa mulher? Vai ser uma reposição hormonal oral? Vai ser comprimido? Essa mulher pode receber um oral, né? Ou não, essa mulher não pode receber um oral, tem que ser o que a gente chama de transdérmico, que é um gel, um adesivo, um spray. Então, avaliar precisa de uma consulta, de um acompanhamento e individualizar, saber quem é essa mulher, saber qual é o seu histórico familiar, seu histórico de saúde, principalmente. Viram aí, né, gente? Por isso que a gente sempre fala aqui da importância de você ter essa rotina de cuidado realmente, né? Você vai ali no ano, na sua ginecologista, vai conversar com a sua médica e as fases vão mudando e ela tem esse acompanhamento para entender, né? O que mudou, o que não mudou e você conseguindo adaptar isso na sua vida, na sua rotina. Isso. E aí, mais uma vez, assim, eu acho que uma mensagem de alerta. Cuidado com a pessoa que você escolhe para te acompanhar. Então, hoje a gente vive essa questão das redes sociais, então a gente tem muito desinformação. A gente não pode esquecer que nós somos um mercado de consumo muito importante, né? As mulheres ali 40+, então há um foco que são coisas que são desnecessárias. Então, às vezes há um exagero de suplementos, de coisas que não são necessárias ou que não têm uma evidência científica robusta de que realmente vai fazer bem ou de que não vai lhe trazer um malefício. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a escolha do profissional que a gente vai acompanhar, para que, de fato, faça o que a gente precisa e que não seja desnecessário, que não ponha a nossa saúde em risco, ou que a gente não gaste excessivamente. Fazer reposição hormonal de uma forma correta e segura, ela não é cara, ela não é absurda, né? E ela tem que estar disponível para a maioria da população. Então, não precisa de tanto exagero, de tanta suplementação, se você tiver um acompanhamento correto e adequado. Viram aí? Arrasou, amei esse negócio, principalmente a parte. Minha filha pode ser barata, tá ótimo. Vamos conversar mais, doutora? Ó, a gente vai para aquele intervalo rapidinho, não sai daí, já o Band de Mulher tá de volta. Sai daí não.
De volta com o nosso Band Mulher. E olha, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Muita gente ainda não inclui a ameixa no cardápio do dia a dia, né? Eu, particularmente, amo ameixa. Mas talvez essa seja a hora de você aí repensar, reconsiderar, viu? Porque as ameixas secas, também conhecidas aí como ouro negro, elas são ricas em antioxidantes, fibras e nutrientes que ajudam não só a fortalecer os ossos, mas também a melhorar a saúde da pele, da nossa digestão. A Glendinha fez uma matéria completinha mostrando pra gente, olha só. A ameixa é conhecida pelo sabor adocicado e por ajudar o intestino a funcionar bem, mas poucos sabem que ela também pode ser aliada na saúde dos ossos. Rica em vitamina C, antioxidantes e minerais como magnésio e cobre, a fruta combate inflamações, fortalece os tecidos e pode melhorar a densidade óssea, especialmente a partir da meia-idade. A ameixa em si, ela é riquíssima em vitamina C, que é um dos precursores da síntese de colágeno. Então, o consumo mesmo de colágeno não vai ter na ameixa, mas o precursor, que é a vitamina C, que vai ter na ameixa, é o que vai ajudar a nossa síntese de colágeno. Produção de colágeno, deixar a pele com aquele visco, textura e tudo mais, só por conta da vitamina C e de alguns nutrientes que a ameixa vai ter. Além de adoçar o dia, a ameixa pode manter a pele firme e fortalecer os ossos. E o melhor, pode incluir ela no seu cardápio. A gente pode utilizar ela como uma fruta, então, devido às quantidades, no máximo 2 ameixas, né, por conta da frutose, e ela é rica em açúcar. Mas não pode substituir ela pelo outro tipo de alimento, mas ajuda muito no corpo a um funcionamento melhor. O colágeno é uma proteína essencial para dar firmeza à pele e resistência aos ossos e às articulações. Com o passar dos anos, sua produção natural diminui, mas alguns alimentos, como a ameixa, podem estimular essa síntese de forma saudável e saborosa. Ela tem um precursor que vai ajudar o seu corpo a produzir o colágeno. Então, ela não é um substituto de colágeno porque ela não tem colágeno na composição. Ela tem os nutrientes que o seu próprio corpo vai ajudar a produzir o colágeno. Mais do que uma sobremesa ou um lanche rápido, a ameixa pode ser uma grande aliada para o corpo. Uma pequena porção diária já oferece benefícios que vão muito além do sabor. Na dieta, a gente pode utilizar a ameixa numa salada, cortar, botar na salada, comer ela mesmo como um lanche ou no café da manhã, botar no iogurte ou mesmo fazer um suco, que aí vai ajudar na composição e melhorar nos nutrientes do seu corpo. Ai, gente, eu gosto de ameixa, ó. Mas eu não sabia que, por exemplo, a ameixa seca em si, ela tinha todas essas propriedades, né? Porque às vezes eu costumo comprar, mas a ameixa mesmo, sem ser ela, a ameixa seca. A ameixa normal, que eu acho deliciosa, eu amo. Tem gente que não gosta, acha meio um pouco azedo. Eu acho muito gostoso, prático para você levar na sua lancheira, levar na bolsa, né? Consumir. E a ameixa seca que é prática mesmo, minha filha. Ó, leva ali num potinho, consumiu no dia a dia. Se não gostar, usa então os métodos aí da nossa Nutri, né? Que a Lu falou, que você pode colocar num suco, enfim, numa receita, fazer de outra forma. Eu lembro demais de um bolo, era o bolo sensação da casa da minha avó. Todo aniversário tinha esse bolo, que era um bolo de doce de leite com ameixa. E eu amava, pra mim era o melhor recheio. Todo mundo só queria brigadeiro, chocolate. Eu dizia, tem o bolo de doce de leite com ameixa? Eu tenho esse paladar, assim, né? O povo diz, como é paladar de gente antiga, né? O meu docinho favorito é o quê? O olho de sogra. Vocês já viram o olho de sogra que tem ameixa? Pois é, gente. Eu gosto. Me deixa comer o docinho, viu, Alisson? Tu não se mete, não. Mas olha, gente, agora vamos falar de um tema, inclusive no primeiro bloco, o doutor Azim chegou a citar sobre isso, né? Da fase das mulheres aí, do climatério, dessa chegada na menopausa. Ela falou que não é o fim, é o fim da fertilidade, é o fim
da vida reprodutiva, mas não da vida, né? A vida continua e muitas mulheres nesse período fazem o quê? Repensam aí suas vidas. Nesse caso específico, ela ainda é nova, né? Mas esses dias eu estava vendo uma postagem no Instagram sobre mulheres que supostamente estão realizadas pessoalmente. Ao longo do tempo, elas se identificam em outras profissões, nada a ver com aquela inicial, né? E aí a gente fica nesse questionamento, né? Quais são as motivações por trás das decisões dessas mulheres? Por que que isso acontece, né? Quando acontece? Como que é esse processo interno? A gente vai mostrar, inclusive, o caso, a gente pode colocar aqui, ilustrar ela que era uma modelo, ó, conhecidíssima, né? Eu vi essa postagem, ela já foi o rosto da Louis Vuitton, né? Todo mundo conhece demais e hoje é médica com especialização em geriatria. Vocês sabem, vocês já viram também, já apareceu até em novela ela como médica mesmo, né? Começou a modelar aos 14 anos de idade, né? Aquele período ali da juventude, desfilou para várias marcas, a gente traz aqui, grandes marcas internacionais, inclusive, né? Teve carreira internacional, se destacou com trabalhos também internacionais e foi uma das modelos brasileiras mais promissoras do mundo. Vamos continuar aqui a historinha dela, ó. Pode passar. E aí, ela lá no auge da carreira, e mesmo nesse auge, ela percebeu que queria mais, né? Tinha um outro propósito na vida dela. No caso aí, queria cuidar de pessoas, não apenas inspirá-las com a beleza. E aí, ela percebeu que a medicina era o chamado dela. E aí, aos 31 anos, ela decidiu começar a faculdade de medicina. Quem que imagina uma coisa dessa, né? Porque quando a gente fala assim, a faculdade de medicina já é algo mais longo, né? Que exige mais tempo. Então, as pessoas acham que precisa iniciar realmente ali bem jovens, né? Para começar a trabalhar mais cedo. E ela não, aos 31 anos começou. E aí, as falas que vêm por trás disso, né? Não, isso já tá tarde, né? Já passou, você não vai até o fim, porque tem outras coisas que estão aí no meio, você não vai conseguir terminar. E quantas vezes a gente não já ouviu isso na nossa vida, né? Quando a gente quer mudar, quer fazer diferente, quer mudar o nosso estilo de vida ou a nossa profissão, né? A nossa realidade, mudar de cidade, fazer... eu vou me mudar, eu vou morar em outro canto e as pessoas dizem, olha, você não tem mais idade para isso. Passou o tempo, né? E a gente precisa, na verdade, se ouvir mais. E para a gente entender melhor esse processo, a gente vai receber aqui a psicóloga Valéria Freitas, que já está aqui. Seja bem-vinda, viu, Valéria? Senta aí, a gente trouxe esse exemplo que a gente fica, nossa, porque o que a gente imagina? Gente, mas ela já tem tudo, né? Uma carreira internacional, uma modelo com uma carreira promissora, uma das mais procuradas, né? Assim, inspirava tantas meninas e ela ali naquele momento, tudo bem que ela começou a carreira muito novinha, né? Então, 31 anos, gente, é muito nova, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou uma bebê, né? Eu sou uma bebê e eu tenho 35. E aí, aos 31 anos, mudar completamente, porque a gente fala de uma mudança radical, né? Ela não saiu de modelo para atriz, né? De modelo para cantora, assim, dentro da área artística. Ela foi ser médica, né? Geriatra, cuidar de pessoas. E você vê muito essa realidade desse processo de mudança, dessa transição de carreiras? Sim, é muito comum, Fernanda, isso acontecer exatamente pelo mesmo motivo que aconteceu com a modelo. Ela começou aos 14 anos, né? Então, ela ainda não tinha maturidade suficiente para fazer uma escolha de algo que era muito maior. Né, uma profissão, né, o que é que eu quero ser, né? Então, o que é que acontece? Às vezes, por conta de uma série de motivos, às vezes para
para satisfazer a vontade dos pais, às vezes por uma questão realmente do Uma que oportunidade que surgiu, foi do que está empurrada, né? acontecendo ali naquele momento, as profissões do momento. Então, às vezes, os jovens, e a gente vê hoje em dia, cada dia mais cedo, Sim. eles estão precisando escolher uma profissão. Então, o que acontece? Muitas vezes escolhe sem, de fato, ter uma maturidade, ter uma segurança de que realmente quer aquilo ali. O que a gente vê como positivo? O tempo. Né? Então, quem faz uma escolha profissional muito jovem, ou quem foi escolhido, como no caso da modelo, né? Que a coisa foi acontecendo. Devia ser bonita demais, linda demais, alta, Sim, belíssima. Vai ser sim. modelo. Isso. Então, tem a oportunidade de fazer essa transição de carreira. E aí, as pessoas podem perguntar, mas aí eu não optei tão cedo, eu já tenho 30 e poucos anos, 40, 50, já estou velho? Não. Eu costumo dizer que o tempo é agora. A hora é agora, né? E aí eu posso até, inclusive, me usar como exemplo. A minha primeira graduação não foi psicologia. A minha primeira graduação foi pedagogia. E eu, depois, com o passar do tempo, eu percebi, não quero. E fiz uma transição de carreira, ainda lá atrás, mas mudei, né? Então, isso é muito possível, isso é comum, inclusive, mas também está muito relacionada ao autoconhecimento. À medida que eu vou amadurecendo, que eu vou me conhecendo melhor, que eu vou entendendo de fato quais são os meus interesses, aonde é que eu me sinto mais feliz, aonde é que os meus olhos brilham, o que é que eu estou fazendo que eu acordo motivada. Então, é aquilo ali que me move, né? Então, é importante que a gente possa pensar que toda hora é hora para a gente recomeçar. Porque se nós estamos ainda tendo a oportunidade de estar aqui, a gente pode sim recomeçar, né? Então, isso na fase adulta, na fase dos 50, 60 mais. Então, uma outra coisa que é muito comum, eu como trabalho exclusivamente com adultos e idosos, né? Que eu também sou gerontologista. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes a gente vê que as pessoas, depois de se aposentar, inclusive, elas acabam se voltando, muitas vezes, para realizar aquele sonho de carreira que ficou engavetado, né? Então, muitas vezes elas já cumpriram todo aquele protocolo, né? Criaram os filhos, pagaram os estudos de filhos. Isso. E aí, então, quando elas conseguem se aposentar, elas dizem, agora eu vou fazer o que eu quis. Então, não é incomum. E, inclusive, cursos que são mais longos, como direito, como medicina, né? Então, as pessoas podem, sim, fazer essa transição em qualquer fase da vida. E é tão legal isso, assim, de realmente você saber, porque quantas pessoas, na verdade, frustradas, né, vivem aí o resto da vida porque foi o jeito, porque aquele foi o caminho possível naquele momento. E, assim, no caso dela, eu vejo muito, aos 14 anos começou, deve ter ganho muito dinheiro, participou de muitas campanhas. E isso deu a ela a possibilidade dela lutar pelo sonho dela, né? E fazer medicina. A gente não sabe, né, onde que ela fez exatamente, o que ela precisou desembolsar, que tantos estudantes mais jovens não têm essa oportunidade, essa condição. Então, isso acontece muito da pessoa, agora eu tenho dinheiro, porque com o trabalho que eu consegui ali, que foi o possível naquele momento, eu vou investir agora no meu sonho, no que eu quero. Exatamente. Essa questão da estabilidade profissional é um outro fator muito relevante nesse processo de mudança de carreira, né? Então, muitas vezes a pessoa já consegue se manter economicamente e aí ela começa a investir em algo que realmente ela quer fazer, ela quer seguir como profissional. Junto a esse aspecto, também tem questões
pessoais. Às vezes a pessoa casa, então a pessoa acaba precisando ter essa transição de carreira porque ela prioriza agora outras coisas, né? Então, cuidar mais da família, cuidar mais dos filhos, poder ter mais tempo livre para acompanhar o crescimento dos filhos. Então, são vários aspectos que fazem com que essa transição de carreira, hoje em dia, esteja muito presente. Tem um outro aspecto também que é importante, a gente não pode deixar de pontuar. Com a questão da pandemia, Fernanda, as pessoas se deram conta de que a nossa vida ela é muito breve. Então, as pessoas passaram a se questionar mais. Poxa, será que eu estou feliz mesmo fazendo isso? Será que vale a pena eu ficar nisso? E aí elas passaram a se permitir ousar essas mudanças, né? Então, quando se deram conta de que a qualquer momento a gente não pode mais estar aqui, elas começaram a entender que, às vezes, ousar é melhor do que ficar ali com medo de fazer uma mudança. É isso mesmo, viu? Já gostaria de agradecer a Valéria. Isso, inclusive, aconteceu comigo. Não fiz uma transição radical de carreira, mas a pandemia foi exatamente isso pra mim, né? Aquele estar dizer assim, minha filha, você não tá mais feliz nisso aqui, não. Isso aqui já não tá mais te fazendo bem, não, né? Ou você, é agora, a hora de mudar é agora. E isso é tão importante, né? Que mais pessoas tenham esse start para depois fazerem o que realmente deixam felizes, satisfeitas, né? Para não viver aí uma vida frustrada, depois ainda jogar em cima dos outros porque não realizou os seus sonhos, porque isso também acontece. Então, muito obrigada, viu, Valéria, pelo nosso bate-papo. Imagina, eu que agradeço. Bom demais, né, gente? Essa terça-feira, mas amanhã eu te espero aqui. Amanhã que é dia da gente falar de estética com a doutora Kaline Ferraz, também trazendo um tema bem atual. Então eu aguardo vocês. Beijo grande. Tchau.